estar nessa casa abençoada. Agradeço a acolhida do Valdir, dos amigos que me convidaram, a acolhida da espiritualidade amiga que a gente sente, a gente entra nesse lar. E hoje eu queria falar de um tema que eu acho que não acontece com ninguém aqui, mas enfim, sobre crise, na hora da crise. Ninguém vai para a casa espírita com crise, né? Não é comum isso, brincadeira, né? A gente muitas vezes vai pela dor dos processos e procura a casa espírita. E eu começo lembrando de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para a gente refletir, será que o nosso mundo está em crise? Nosso mundo externo, nosso mundo interno, é momento de crise? Aquela sensação de que parece que as coisas não estão muito no lugar, né? Estão fora do lugar. E eu queria começar com algumas perguntas para nós, para a gente começar a refletir. Qual o barulho do mundo? Como é que está o mundo aí fora? O que a gente escuta? Infelizmente a gente hoje escuta muito barulho, né? Muito ruído. E o que acontece para a gente fazer essa introspecção, né, esse autoconhecimento, quando a gente silencia? Que é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos numa casa de oração, silenciando o barulho do mundo. Que tipo de barulho tem esse mundo? Né? E nas horas difíceis, a quem nós escolhemos? Nós escolhemos esse mundo que grita, que nos pede coisas para a gente fazer cada vez mais rápido, ou o Cristo que sussurra, como acontece quando a gente está na nossa casa de oração, né? E não é fácil, né, dar esses ouvidos para o mundo. Eu já contei aqui em outra oportunidade. Uma vez eu fiz um curso em Jariru, nunca me esqueço, agradeço pela oportunidade de poder presenciar isso, né? De dependentes químicos que eram tratados pelos beneditinos. Era um curso de negócio, o pessoal levou a gente lá para fazer uma imersão com aquele pessoal, aprender com eles, né? Aí teve uma pergunta que fizeram assim: o que você mais teme para um dos internos? Que não é uma boa pergunta, né? A pessoa está em tratamento e você vai falar de temer, de medo. E ele respondeu: o que eu mais temo é o mundão. Por quê? Ele sabia que a hora que ele saísse lá para fora, ele estaria sujeito de novo a tudo que ele passou antes, né? E essa reflexão a gente pode trazer para nós, né? O que aconteceria? Vou jogar para a última pergunta, depois eu volto. Se o mundo educasse as nossas crianças e jovens, esse mundo que está posto aí, não os pais, os educadores, né? Esse mundo que ainda é um mundo material, que ainda é um mundo de muito orgulho, é um mundo acelerado, é um mundo tecnológico. Quais os valores que o mundo ensina? Lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Nós estamos nesse processo ainda. Eu sei que muitos falam, eu brinco, né? Será que eu encarnei no lugar, na época certa? Eu acho que eu estou aqui só lá no Regeneração. O que eu estou fazendo aqui no meio dessa bagunça? E é uma boa pergunta para todos nós. E as nossas escolhas, elas têm sido guiadas por quê? Pelo conforto ou pela consciência? E aqui o conforto, meus amigos e minhas amigas, é sobre o mundo. Será que nós estamos nos acostumando com esse mundo doente? Na linha da zona de conforto, né? Não é saudável, tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é uma frase boa. Não é saudável nós nos acostumarmos com o mundo doente. E a gente vai se acostumando. Muitas vezes vai abafando a nossa consciência, ou vai deixando de responder uma pergunta, né? O que isso tem a ver comigo? Tudo isso está acontecendo aí, o que isso tem a ver comigo? Qual que é o meu papel nesse processo? E aí eu trago de volta um trecho que eu gosto muito de usar, onde ele fala que nós estamos passando por um processo de crise. Mas não é uma crise financeira, não é uma crise econômica,
não é uma crise comercial, não é uma crise de valores morais. E ele disse para a rádio de Santa Maria, uma rádio, um diário de Santa Maria, uma entrevista, ele disse que não pode haver mudança histórica, de uma situação histórica, sem algum tipo de crise. Então, assim, nós espíritas acreditamos que nós estamos passando por um processo chamado transição planetária. Nós estamos mudando de patamar. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, que o próprio nome já diz, né? Será que tem crise no mundo de provas e expiações? Não precisa nem dizer, não é o nome da categoria de mundo. E estamos indo para o mundo regenerado. Eu gosto de citar sempre o Dr. Paulo Frutuoso. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo assim, ele estava na plateia. Ele é um médico espírita, cancerologista, escritor, né, autor de livros, um grande médium, e ele fala que nós estamos saindo do segundo andar, indo para o terceiro, mudando de casa. O terceiro andar é melhor, é mais confortável, tem mais espaço, a convivência vai ser mais harmoniosa, mas nós estamos no meio da mudança. Então quem chega no segundo andar vai olhar para aquele processo e vai ver um monte de caixa cheia de coisas encaixotadas, né? Móveis arrastados, sujeira, né? E desmonta os móveis, eles começam a ficar pior, né? Quebram. Aí no terceiro, para quem vai no terceiro, ele não está pronto. Também tem um monte de caixa lá sem estar colocando no lugar, também não está pronto. Então nós estamos nesse processo. E essa imagem é muito boa, né? Quem chega no segundo fala que está uma bagunça, quem vai para o terceiro fala que está uma bagunça. É um momento de crise. E essa crise, meus amigos, minhas amigas, não é uma crise externa. O Divaldo, antes de desencarnar, ele falou quando começou a guerra do Hamas com Israel. E hoje uma das coisas mais terríveis que a gente vê na televisão são as pessoas atrás de comida, depois de meses, né? Sem falar no mérito, quem está certo e quem está errado, porque isso não vem ao caso. O que não está certo é as pessoas passarem fome no meio de uma guerra, mulheres e crianças principalmente, independente da nacionalidade. E ele falava o seguinte, numa entrevista que ele deu no YouTube, que eu peguei, ele falou assim: a guerra do Hamas com Israel não é a guerra do Hamas com Israel. A guerra do Hamas com Israel é a minha guerra interna. É a guerra que acontece dentro da minha família. É a guerra que acontece dentro da minha comunidade. Essa é a guerra. Porque o exterior, na verdade, é o conjunto do que acontece dentro de cada um de nós. Então, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Esse momento de transição. E é o momento da gente se posicionar também, né? Então, o Divaldo diz: valores antigos, construções menos dignas não servem mais. Para onde eu quero ir não serve mais. O modelo precisa ser mudado. O modelo político, o modelo econômico, o modelo educacional, o modelo de cuidado precisa ser mudado. E nós estamos no meio do processo. Qual que é a angústia de todos nós, né? A angústia. Nós somos o país mais ansioso do mundo, estatística. Né? A angústia é essa. Nós não está pronto e o velho não serve mais. Então, o que o Divaldo nos diz nessa entrevista é que o cerne é uma crise ética dentro de cada um de nós. São escolhas, né? Aquele homem velho, aquela mulher velha do mundo orgulhoso, de ações egoístas, não serve mais. Nós somos chamados à transformação. E vem todo esse chacoalhar. Só para a gente lembrar que acabamos de sair de uma pandemia. Né? Às vezes a gente esquece, até para conseguir tocar em frente. Né? 200 queridos que nós perdemos nesse processo. O mundo tem que parar, parece que não existiu, né? Acho que nossa mente ela dá um jeito de vamos para frente. Parece que não aconteceu. Na pandemia, 2 tios, 2 primos desencarnaram.
todo mundo aí teve esse baque, né? Mas o que a gente tem, o que eu queria enfatizar com vocês, eu vou falar de crise, mas o meu objetivo não é falar de crise. Assim como o Espiritismo, o nosso objetivo aqui é falar de consolação. É consolar, é acolher. E no momento de turbulência, a gente conseguir discernir. Que o grande problema das crises é você se perder. O Leandro Carnal, historiador, filósofo, né? Está na TV aí, um carequinha, ele fala assim, que no meio da pandemia tinha algumas características, né? Tinha gente que colocava a cabeça dentro da terra, como um avestruz, e fingia que nada estava acontecendo. Nada está acontecendo. E outros se desesperavam. E ele até citou uma metáfora que é o momento de estar pegando fogo no barco. Alguns se desesperam e se jogam ao mar. Outros, em vez de apagar, acende mais o fogo, né? E alguns param e vão fazer esse trabalho de ajudar a apagar o fogo. Então, que a gente possa, no final dessa conversa, ser essas pessoas que ajudam a apagar o fogo, né? Que ajudam a pôr o ambiente de novo sob controle. E lembrando, meus amigos, todos os que estão com a gente nesse momento de transição, às vezes irmãos nossos que saem pela porta do suicídio da encarnação, ninguém fica para trás. Não importa o que aconteceu, ninguém fica para trás. Porque o nosso Pai maior é misericórdia. E o nosso Mestre disse que nenhuma ovelha ficará perdida. Então parece que estamos perdendo, na verdade, assim, os laços de afeto, de amor não se perdem jamais. E Jesus está no controle. Está aqui escrito por João: é a vontade do Pai que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. E nesse espírito, lembrando que Jesus está cuidando de cada um de nós individualmente, Ele nos conhece e nos ama, nós estamos passando por um momento de crise, sim, de transformação. E muitas vezes a gente se vê, já usei aqui em outra palestra também, como esse barquinho no meio da onda gigantesca que está na nossa frente. Vem aquela sensação: não vou dar conta, não vou conseguir seguir em frente. Olha o tamanho da onda. E para a gente não esquecer dessa mensagem do Emmanuel e do Chico no livro Pão Nosso, quando eles falam sobre mar alto. Mar alto, meus amigos, que é o caso aqui, é momento de nós lançarmos as nossas redes. Então Jesus pede nesses momentos de turbulência, nesses momentos onde nós temos que dar o nosso testemunho, que a gente haja, lançando as nossas redes. Tem um trechinho que eu separei aqui: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O Pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente, todos nós passamos por crises, né? Crises financeiras, crises de saúde, crises de partida de um ente querido, crises de vazio existencial, enfim, crises. Estamos passando por esse processo. Estamos num mundo turbulento de provas e expiações, onde o último grito desse mundo de provas e expiações está sentado. Quando a gente escuta, minha opinião, vocês precisam concordar comigo, quando a gente escuta todos esses momentos esses tambores de guerra, né, que não tocavam fazia um tempo, sempre teve, né, mas não do jeito que está hoje. É o último grito desse mundo de provas e expiações que não tem embora. E nesse momento, o Pai não nos desampara. A gente pode estar sem laços domésticos, sem amigos certos da paisagem transitória do planeta. E quando a gente se sentir desse jeito, é que Jesus nos enviou para o mar alto, onde a gente possa dar testemunho. É um momento de testemunho. Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de te provar as suas conquistas e supremas lições. Essa imagem, meus amigos, é uma imagem dessa questão do mar alto. Eu sempre lembro do seguinte: nós
espíritos caminhando para a perfeição, saímos desse mundo de provas e expiações, estamos nele ainda, e a gente começa a ir para o mar alto. Só que nós estamos lá no meio do mar, não dá mais para voltar para o mundo de provas e expiações, não dá para voltar para a praia, e nós estamos lá no meio das ondas gigantescas, o barco balançando, e o que Jesus nos pede nesse momento é que a gente continue, porque o caminho daqui para frente é muito mais fácil do que a gente voltar para trás. A gente sabe que a gente não volta, né, do ponto de vista de retroceder espiritualmente. Mas o que nos aguarda para frente, se a gente continuar firme, é um mundo regenerado. São novos lugares, novas descobertas, novas terras, novo jeito de nos relacionar. É isso que nos aguarda. Então que a gente possa ficar firmes nesse processo. E aí eu trago aqui um capítulo do livro Religião dos Espíritos. É um daqueles, eu ia falar milhares, não, mas centenas de livros, né, que você fala assim, nossa, mas quanto livro tem do Emmanuel e do Chico? Como tem livro? Né? Esse eu não tinha lido. E eu peguei bem esse capítulo, A Hora da Crise. E eu trago ele para compartilhar com vocês, por quê? Porque eu acho que é um guia prático para esse momento que nós estamos passando. Todos nós, né? Todos nós passamos juntos, enquanto humanidade, por essas crises. É um livro da década de 60, né? E ele começa dizendo para nós o seguinte: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no ímã de ti mesmo. Não é para ficar se debatendo externamente, entrar em desespero, pular do barco, não é isso. É voltar para dentro e escutar o sussurro do Cristo. Fácil fazer? Não. Falar é fácil, fazer não é. Principalmente no momento de dificuldade. Mas é isso que ele nos recomenda. Perseverar distantemente o conflito. Não o conflito externo, mas o conflito interno. É o ontem e o hoje. É o passado que tem que ficar. Nosso passado. O nosso eu velho. Os nossos hábitos ainda presos ao mundo de provas e expiações. Seria um tipo de julgamento, mas é aquilo que não serve mais para onde a gente deve ir. Todo aquele medo, aquela desconfiança, né? Eu vi uma frase de um amigo que é dura, ele falou assim: eu não consigo confiar nas pessoas. Gente, a base do mundo regenerado é confiança. Não confiar nas pessoas é mundo de provas e expiações. É fácil confiar nas pessoas? Não é. Pode ser que a gente se magoe, ou que a gente seja de alguma forma enganado? Pode ser. Mas a culpa é, culpa entre aspas, né? A culpa é do outro, não é nossa. É do ofensor, não é de quem oferece um voto de confiança. Então, esse passado e o presente que quer chegar, o mundo regenerado quer estar aí, mas ele não vai vir num passe de mágica, né? Não é um decreto divino, ou enfim, uma hecatombe, não é isso. É cada um de nós fazendo a escolha, lidando com o nosso conflito, lidando com a nossa crise. E o Emmanuel continua dizendo, fazendo esse jogo de palavras: é o cárcere do ontem e a libertação do hoje. É a nossa sombra que nós devemos acolher e não ficar brigando com ela, e graças a Deus é por ela que nós chegamos até aqui. E é a nossa luz, como disse Jesus: deixar brilhar a nossa luz. É a dívida de um passado que na leitura da oração inicial falou muito de perdão, que a gente deve se perdoar, não deve mais ficar carregando esse saco de pedra. É a esperança. É o que foi e o que deve ser. É o que o pessoal chama de devir, né? O que nós devemos ser nesse momento de transição planetária? Para onde nós temos que ir? Que escolhas nós precisamos fazer? O que nós precisamos deixar?
no mundo de provas e expiações para poder mudar de andar. O que nós vamos largar no segundo andar que não faz mais sentido levar para o terceiro? Quando a gente muda de casa acontece isso, né? A gente descobre umas coisas e fala, meu, por que eu estava guardando esse negócio aqui que não serve para nada? Só ocupando espaço e energia da casa. É esse processo. E aí, meus amigos, onde acontece essa briga, esse conflito, essa crise? Ela acontece no coração. Então, na essência, é o mundo de provas e expiações, com o jeitão dele, né? Que foi construído aí ao longo dos séculos, milênios, e o novo, Jesus pedindo passagem, né? Do mundo mais fraterno e próspero. E isso acontece no coração, diz o Emmanuel. O mundo convida para desejos imediatos e satisfações passageiras. Não tem para todo mundo. Garante o seu, da sua família. Está tudo certo. E essa briga acontece lá no nosso coração. É o campo de batalha. E aí vem o Cristo e fala, chama para a renúncia, para o amor incondicional e para a verdade eterna. Então essa é a crise. Não é a crise da Rússia, não é a crise de Israel, não é a crise econômica, não é a tarifa, é a crise de cada um de nós. É o nosso, é como disse o apóstolo Paulo, e a gente espera que todos nós possamos falar isso. Eu venci o bom combate, eu combati o bom combate. Que a gente possa chegar nesse momento também. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. E é engraçado, né? Nós estamos num momento onde tem tanta informação. Não é a tecnologia, veio falar que não, nós vamos ajudar. A tecnologia vai deixar vocês mais tranquilos, vocês vão ter tempo. E eu sou da área de tecnologia. E a gente sabe que isso foi um grande engano, né? Hoje a gente tem um negócio de bolso, começa a pular, você já começa a ficar preocupado, quem está me ligando, se tem alguém que precisa responder a mensagem, e muitos presos a curtidas, né, a reações externas, é o mundo gritando para nós. Ou adverte o Cristo, através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Na consciência. O Emmanuel continua, diz o mundo, acomode como puderes. Acho que eu já contei aqui do Isaías Claro. Ele foi lá na Seara em Birigui, não foi no aniversário da casa, não lembro. Uma das vezes que ele foi lá, ele falou assim, acho que eu já contei aqui, ele falou assim, o diabo está solto. De 2021 para cá, só pior. E aí, Isaías, aquele jeito dele, né? Esse diabo, espiritismo, não faz sentido, né? Aí ele falou assim, sim, meus amigos. E ele atende pelo nome de sofá. E aí todo mundo começa a dar risada. É o sofá, acomoda. E ele fala assim, ele é tão diabólico que ele abraça a gente que a gente não consegue mais sair dele. E é nesse sentido aqui, né, que o mundo fala, acomode como puderes. Eu adoro o sofá. Adoro assistir TV, é uma briga, né? Mas ele brinca, nessa palestra que ele falou pra gente, ele brinca. A gente não consegue ficar todo tempo deitado no sofá, porque começa a doer as costas, somente quem é jovem há mais tempo como eu. Você começa a ficar com dores. Não vamos feito para ficar no sofá. Mas o mundo pede, o mundo tem medo, né? E aí o Cristo fala pra gente o quê? Levanta-te e anda. Não é só levanta-te, é anda. Segue em frente. O mundo diz, faz o que desejas. Tem uma frase boa do mundo que é assim, você merece. Você trabalha tanto, você se esforça tanto, você merece. Todo mundo faz. Vocês podem escolher, tá? Eu estou lembrando da figura do Pluto, dos jovens há mais tempo. Caiu, acho que um gatinho no poço, desenho animado, né? Aí ficava aqui um diadema aqui e um egito. Ah, não, você vai socorrer ele? Não.
E o mundo está toda hora, e o mundo não é o externo, né? Nossa, somos nós, né? É a nossa briga. E o Cristo fala para nós: não peques mais, não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Deixa para trás. Ainda mais que nós somos reencarnacionistas, na próxima se resolve isso. Pede o Cristo: aos que te exijam 1000 passos, caminhe com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. É seu, você merece, você conquistou, ou sua família conquistou, é direito seu, e vai. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere a quem te fere, olho por olho, dente por dente. E aí vem o Cristo e fala: perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza. Pede o Cristo: avance enquanto tens luz. Eu adoro essa frase quando Jesus fala sobre a gente perdoar, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Vai se reconciliar com teu irmão, depois vem trazer oferenda no altar. Me lembra desse termo: quando tem luz. O que é luz? Quando nós estamos encarnados. Quando nós temos oportunidade nessa encarnação. Nós estamos nesse momento de transição planetária, a fila da reencarnação é enorme. Tem muitos espíritos que queriam ter a última oportunidade de continuar no planeta. E nós temos que abraçar a nossa oportunidade, todos nós, fazendo essa briga, né? Essa boa batalha. Censura como quiseres, diz o mundo. E vem o Cristo e pede para a gente não condenar. Não condenes. E não para, né? Diz o mundo: não repare os meios para alcançar os fins. Você é mais rápido, você é mais inteligente, você tem mais recursos. E aí vem o Cristo e fala: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Que aplicarem aos outros. Eu lembro desse trecho isso, dos meios, né? No Céu e Inferno tem um capítulo que fala sobre o Céu e Inferno, um guia prático, né? O que vai acontecer com a gente. Então tem lá um capítulo que fala dos suicidas, espíritos felizes, espíritos medianos. E tem uma neta que fazia parte da equipe de Kardec, ela pediu para evocar o avô dela, Joseph Breno. O avô era um homem muito bom, segundo aos olhos da neta. Era uma pessoa de respeito, era um cidadão exemplar. E ele foi dar o testemunho dele para a neta. Falou: minha filha, aquilo que eu achava certo aos olhos do mundo não era certo aos olhos de Deus. As leis dos homens que ele seguia ao pé da letra, e de alguma forma até implacável, não eram de Deus. Porque é isso, né? Nós vamos ser medidos pelo aquilo que a gente fizer aos outros. Diz o mundo: aborrece aos que te aborrecem. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Então, em época de cancelamento em redes sociais, né? Linchamento público, vamos ouvir Jesus. E vamos deixar de dar bola para esse mundão que grita, que toda hora está nos pedindo coisas para fazer. E muitas vezes as coisas para fazer não são tão importantes. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. E aí vem Jesus e fala: provavelmente, nessa noite, não seja nesta, pedirão tua alma, o que amontoaste, para quem será? E aí a gente brinca, né? Caixão não tem gaveta. E o molecado fala hoje em dia: caixão não tem Wi-Fi. Não adianta. Isso que o Cristo nos pede. E assim, a gente lembrar sempre, né? Todos nós, meus amigos, nós estamos sempre com a mala pronta. A gente costuma brincar, né? Não é para deixar ninguém mal, não. Nós estamos sempre com a nossa bagagem pronta para o plano espiritual. E dentro da nossa mala tem o que nós precisamos até aqui. Então o convite é: vamos encher essa mala do que Jesus nos pede daqui para frente.
A gente sempre vai ter ela pronta, mas que a gente coloca outros tesouros dentro dela. E aí, no final do capítulo, diz: obsessão é também um problema de sintonia. Sintonia com esse conflito, com essa crise, com essa guerra. Como é que nós lidamos com isso? Com esse desequilíbrio externo e interno. E aí, só lembrando, né? O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Onde nós estamos conectando a nossa mente, nosso espírito, nosso corpo? Onde nós estamos conectando? E uma reflexão para nós também: muitas vezes aquilo que a gente menos gosta é algo que pode estar dentro de nós pedindo para ser transformado. Aquilo que nos irrita no outro é às vezes algo que está dentro de nós e que a gente não conseguiu ainda lidar de alguma forma. Os psicólogos dizem isso, né? O outro, na verdade, é um espelho de algo que eu quero transformar em mim e não consigo. Então, o irmão diz: o olho que algo vê assemelha-se de algum modo a coisa vista. E ele encerra o capítulo, meus amigos, com essa imagem dessa bússola apontando para Jesus. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas das tempestades. Nas tempestades atuais, futuras, não precisamos sofrer. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo. Ele é a nossa bússola, a nossa boia, é a nossa âncora que nos sustenta nesse processo. E a palavra dele é o bússola infalível, traçar-nos a rumo certo. Um outro livro do Emmanuel, rumo certo. Então, nesse momento de crise, de barulho, de mundão gritando, que a gente consiga ter equilíbrio. Que eu acho que é uma palavra que todos temos que buscar. E para a gente ter equilíbrio, a gente precisa da nossa essência. E aí eu trago rapidamente, indo para o encerramento aqui, aos olhos da doutrina espírita e aos olhos da mensagem do Cristo. Eu acho que tem 3 questões que eu vou citar aqui para vocês, que ela nos ajuda nesse momento de crise. A primeira é a minha do estudo. Onde está escrito a lei de Deus? Porque às vezes a gente procura fora. E aí, para quem lembra da resposta, é uma resposta curtinha. Na consciência. E tem a meia do ensino, que é mais curta ainda a resposta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. E a terceira, para complementar esse, como se fosse como que eu diria, remédio para o momento de crise. A gente lembrar que Deus está dentro de nós. Somos filhos do Pai, temos a fagulha divina, temos o nosso eu sagrado, e a gente só precisa, de alguma forma, nos proteger do mundão, né? Que tem esse papel para nos ajudar a evoluir e escutar Jesus. E a última, que eu trouxe aqui para a gente, nossa reflexão, é a 919. Essa é a única que eu lembro, quase a única que eu lembro do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Que é a crise. Essa crise que está arrastando, às vezes, muita gente, né? E infelizmente alguns não estão conseguindo se recuperar desse processo. Que a gente possa ajudá-los através da nossa prática, do nosso exemplo. E aí a resposta de Santo Agostinho, um sábio da atividade, diz: conhece a ti mesmo. Então a transformação começa com o Espiritismo nos ensina dentro de cada um de nós. E aí, meus amigos, uma pergunta que ajuda no momento de crise. Eu sei que às vezes não é fácil, né? O pessoal até brinca. Nas orações não pede força, né? Porque você pedir força, você esgana o outro. Pede paciência, pede resignação, pede serenidade. Mas nesse momento a gente consegue ter equilíbrio para discernir, a gente perguntar o que Jesus faria. O que Jesus faria? E assim, gente, nada a ver com política, tá? Mas assim, só para ver o absurdo que acontece. Quando soltaram as bombas lá no Irã, anti-bunker, né? A mensagem, aí tinha feito um acordo de paz lá,
enfim, cessar fogo, a gente não sabe até quando vai. E aí o presidente dos Estados Unidos disse que Deus abençoe o Irã, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe a América. Tinha acabado de soltar uma bomba. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse onde nós estamos no meio de uma corrida armamentista, a Europa se armando de novo, enfim, momentos de crise. E nesse momento você vai perguntar o que Jesus faria. E aí eu trago 3 frases dele só para a gente se inspirar no mestre, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagens. Ele é o Consolador. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a pergunta final, meus amigos, a quase final, a penúltima, é a pergunta que a gente deve fazer para cada um de nós: quem me governa? É esse mundo de provas e expiações que pede para ter poder, para pensar primeiro na gente, garantir o nosso, né? Ou é que eu considero aqui a porta larga, né? Mundão, deixa o mundão educar nossas crianças e jovens, porta larga, não é isso? E aqui a gente tem a porta estreita, que é aquele que foi aparentemente derrotado pelo mundo. Se a gente for pensar, Jesus perdeu, né? Aos olhos do mundo ele perdeu. Eles zombaram dele. Ele levou chibatadas, cusparadas, teve que subir no Calvário, foi crucificado, teve sede, perdeu. Esse é o rei dos judeus? A gente sabe que não, né? Mas aos olhos do mundo ele perdeu. E é sobre ele que nós estamos falando aqui depois de 2000 anos. Aquele que no momento derradeiro pediu para perdoar, aquele que no momento derradeiro chamou o ladrão para estar com ele, aquele que depois de dar o último suspiro na terra foi atrás de Judas para resgatá-lo. Esse é o nosso rei. Nosso rei usa uma coroa de espinhos, não é uma coroa dourada. E é nesse momento que nós temos que escolher quem nos governa enquanto espíritos eternos encarnados na terra. Meus amigos, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu sempre falo que essas reflexões são para mim, tanto é que eu estou repetindo ela nessa palestra para ver se aprende, né? Nesses momentos de crise. E a última palavra para nós: qual voz tem guiado minhas decisões, minhas escolhas, né? Nesse momento da minha vida? É o barulho do mundo ou o chamado do Cristo? Agradeço muito pela paciência, pela atenção, pela oportunidade, e fiquem todos com Deus.